Aconteceu agora a premiação do Prêmio Nobel de Medicina e que me deixou extremamente feliz. Esse Prêmio Nobel de Medicina desse ano é sensacional. Ele foi divulgado agora no último dia 3 de outubro e o agraciado foi o biólogo japonês Yoshiro Oshimi. Aqui está o Yoshiro Oshimi, ele é biólogo do Centro de Pesquisas do Instituto de Tecnologia de Tóquio, no Japão, e ele ganhou o Prêmio Nobel pelo estudo da autofagia. Esse tema é de extrema importância para quem quer viver melhor e muito mais tempo, e ele é muito desconhecido. Eu vou tentar traduzir aqui a importância desse tema de forma que qualquer pessoa possa entender e ter a opção de aplicá-lo em sua vida. Autofagia vem do grego autos, próprio, fagia, comer. A palavra significa literalmente comer a si mesmo. Essencialmente, é um mecanismo que o corpo utiliza, que a célula utiliza para se livrar de todas as partes defeituosas, as organelas, mitocôndrias, por exemplo, que não esteja funcionando mais, proteínas, membrana, qualquer coisa, toxinas que entram, eles utilizam esse mecanismo da autofagia. Se por acaso, dentro do processo genético, algumas proteínas sofreu uma transformação mutagênica, a autofagia elimina essa proteína. Quando não acontece isso, só para vocês terem uma ideia da gravidade, a doença de Alzheimer é causada por proteínas mal formadas no cérebro que acabam destruindo a célula nervosa. Então, a autofagia, quando funciona na nossa capacidade integral, ela destrói essa proteína e não permite que se acumule, que cause dano ao nossa célula nervosa. E assim funciona para todas as células do corpo. Constantemente nós estamos utilizando o princípio da autofagia. E esse é um processo muito regular. A outra coisa que a autofagia faz, ela retira as proteínas que estão defeituosas. As proteínas, não só proteína, mas as peças, os elementos defeituosos da nossa célula. A gente começa a trabalhar com o passar do tempo, vai gerando peças, estraga componentes, organelas, e a autofagia destrói isso aqui. E esse é o papel fundamental no anti-envelhecimento, no aumento da longevidade, na capacidade que nós temos de atingir idades avançadas sem prejudicar o nosso corpo. Vamos fazer comparação com um automóvel. Quando o automóvel é novo, ele funciona super bem. Não precisa, a gente leva para fazer manutenção só para manter, mas não tem que trocar peça nem nada. Aos poucos, algumas peças começam a se desgastar e a gente começa a trocar bateria, pneu, daqui a pouco uma peçazinha no motor. Mas quanto mais nós cuidamos do carro, quanto mais nós fazemos manutenção preventiva, mais o carro dura sem apresentar defeito. Vai apresentar defeito cada vez mais tarde. Mas mesmo assim, com o passar do tempo, ele vai apresentando custos maiores de manutenção. Até que chega um ponto que nós dizemos, tá, agora é hora de vender. Por mais que nós cuidamos durante todo um tempo, é a hora de vender. Então, o nosso carro velho, que nem esse que aparece na imagem, não tem mais, nós estamos representando uma célula, não tem condições mais de sobreviver, está dando muito trabalho. E daí o corpo faz uma mega autofagia, que a gente chama de apoptose, ou autólise, que é a destruição da célula. Então são dois termos muito próximos, mas que não são a mesma coisa. Nesse outro slide, vocês observem como é que funciona o sistema de autofagia. Ali no meio da parte de cima do slide, existe ali o citosol e organelas. Entendam que aquelas pecinhas que estão soltas ali estão com defeitos e precisam ser substituídas. De uma forma, a célula começa a criar uma membrana e essa membrana vai englobando todas essas peças
Até que na linha de baixo, vocês veem que ela formou um vacúolo absorvendo todas essas células, tirando essas células do contato do resto da célula. Tirando essas células, perdão, tirando essas proteínas, essas organelas, englobando e tirando do contato do resto da célula que fica em volta disso. A célula, através de uma estrutura chamada retículo endoplasmático, produz um lisossoma. Esse lisossoma, ele se funde com esse vacúolo, com esse processo todo, e através de enzimas, ele provoca a destruição daquelas células, daquelas partes que precisam ser destruídas. Então, a autofagia é um processo de autodigestão. Mas não imaginem que se fosse que aqueles lisossomos jogam um ácido para desfazer. Não, é um processo muito mais inteligente, muito mais nobre. Eles pegam aquilo ali e decompõem em pedaços, como se estivesse fazendo um desmanche do carro nessas oficinas de desmanche, para reaproveitar peças que possam ser reaproveitáveis, para transformar de novo aquelas estruturas nos blocos de construção que a gente ingere. Então, por exemplo, vai transformar em aminoácidos essenciais, vai transformar em ácidos graxos essenciais, e assim ele vai disponibilizar para o resto do organismo aquelas partes, mas em blocos de construção. Ou seja, é um processo de reciclagem e um processo inteligentíssimo de reciclagem. Então, a ideia toda é destruir o componente alterado antes que o componente alterado prejudique a célula. Se a célula produz uma proteína mal formada, vai estar sempre a autofagia indo lá. Parkinson, Alzheimer, isso não acontece mais e isso aí acaba destruindo o corpo. Esse processo ele já se conhece desde 1962. O autor que mais estudou isso é o Christian de Duve, que coincidentemente ganhou o Prêmio Nobel de 1974 pela descoberta do lisossomo, que é muito importante agora. O pessoal está de novo relembrando todo o processo do de Groove. O mecanismo de autofagia, ele não está... Agora começa a coisa a ficar complicada. Agora ele não está à disposição o tempo todo. Ele não acontece o tempo todo. Dependendo, ele só acontece quando o corpo entra em risco de sobrevivência por falta de nutriente. É uma coisa muito interessante. Por que o corpo não adota sempre isso? Mas, por exemplo, quando a gente está comendo regularmente, o corpo não sente necessidade de fazer a autofagia. Quando a gente entra num processo de jejum, o que acontece? A célula neurológica não pode ficar sem o alimento, sem os blocos de construção para a sua regeneração. A célula do coração não pode ficar sem alimento. Então, é emitida uma ordem para o cérebro reptiliano providenciar os nutrientes que faltam para o cérebro. E de onde é que ele tira? Da onde menos precisa. E aí que está a beleza da coisa. E aonde ele menos precisa não é o cabelo, não é a unha. São os mucos, são as secreções, são as fibroses, são todas aquelas partes que o corpo não precisa, que estão nos deixando doente. E ele começa por essas partes, depois ele começa a tirar, transformar a gordura, e depois ele vai lá para o fígado, para o rim, e limpa o fígado e o rim de todas as coisas que estão lá, para o fígado, o rim, para a pele, para o intestino funcionar melhor e desintoxicar o corpo. Ele quebra as toxinas, e as toxinas que têm aminoácidos que podem ser utilizadas, elas são utilizadas. Então, para nós desenvolver a autofagia, nós temos que ter a privação dos nutrientes. Eu já trabalho com esse conceito há muito tempo, desde antes do Procer. Eu já trabalhava com isso utilizando... Porque tinha vários autores que já defendem que ao diminuir o carboidrato faz o corpo entrar em processo de autofagia. E agora que vocês nessa fase
de que as pessoas já diminuíram bastante o carboidrato, o momento é entrar em jejum. Comecem com um jejum intermitente, que é o jejum aquele que é feito entre 7 da noite até o meio-dia do dia seguinte, para depois entrar em jejum de 1, 2 ou 3 dias. O jejum é poderoso porque ele faz duas coisas maravilhosas. O primeiro, ele determina a autofagia, para recuperar as células, a saúde das células. Ao mesmo tempo, ele tira as coisas que não estão funcionando bem e promove o desenvolvimento do hormônio de crescimento. No jejum, a produção de hormônio de crescimento é muito grande e o hormônio de crescimento vai fazer a regeneração, repondo as células, as partes que foram tiradas. E o que desliga a autofagia? Comendo. Qualquer comidinha, puf, fecha, desligou o processo. E não é só comendo carboidrato. Se comer proteína, desliga a autofagia também. Então, a gordura também desliga. Então, tudo isso nos leva à busca de um equilíbrio. Nós temos que fazer, eventualmente, processos de diminuição de ingesta de alimento para gerar autofagia, para essa autofagia gerar saúde, prolongar a nossa vida e nós atingir níveis mais elevados de idade sem ficar doente. O jejum aumenta telômeros. Vocês já ouviram ver as aulas de telômeros, quando falar sobre telômeros. Jejum aumenta telômeros. Então, no fundo, nós precisamos replicar na nossa vida o que os nossos ancestrais da época paleolítica, antes da plantação da agricultura, faziam, que eram momentos de banquete seguidos de momentos de fome. Momentos de festa onde tinha comida sobrando e depois dias seguidos onde faltava comida. Esse é o princípio fundamental. Eu fiquei muito triste porque isso não está sendo bem esclarecido pela grande mídia sobre esse prêmio Nobel. E ele está passando quase desapercebido e as pessoas não estão se dando conta da importância desse prêmio Nobel que foi dado a esse japonês. Espero que isso tenha te motivado a melhorar a tua alimentação, diminuir a quantidade do alimento e tentar, de vez em quando, fazer um processo de jejum ou comece com jejum intermitente. Porque assim eu garanto para ti, você vai construir a tua super saúde. E não só vai construir a sua super saúde, tu vai viver muito mais com essa super saúde, muito mais tempo com essa super saúde e sem ficar doente. Desejo que você continue nesse caminho de construir uma super saúde.